Deus pensou em cada um de nós. Ei, Deus pensou em você, meu querido. Ele pensou na sua vida. Quando a gente pensa em Noé, olha só, o que Deus pensou para Noé? O nome Noé significa repouso. A arca era mais ou menos nesse formato. E quando Noé nasceu, irmãos, ele não sabia que ele seria o construtor da arca. Ele não sabia que ele seria chamado por Deus para construir a arca que daria sequência à humanidade. Mas Deus pensou no Noé. Tanto que o nome Noé significa repouso. E a arca repousou no monte Ararat. Então, eu quero dizer que quando Deus pensou no Noé, Ele já pensou na salvação da humanidade. Quando Deus pensou em você, Ele pensou em um plano sagrado com relação à sua vida. Se a gente olhar aqui a vida do Abraão, quando Deus pensou em Abraão, Ele pensou em algumas coisas. Ele pediu para Abraão um filho, mas deu para Abraão uma nação. Ele pediu para Abraão um filho, irmãos, e deu uma nação. Deus pensou numa nação que sairia do Abraão. Deus providenciou o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Meu Deus, no mesmo monte onde Abraão sacrificou o cordeiro, 2000 anos depois não teve substituto para o filho de Deus. Para o filho de Abraão houve uma substituição, mas para o filho de Deus não. Ele foi como cordeiro de Deus para o sacrifício. E quando ele pensa no Abraão, ele pensou num homem de aliança, ele pensou num homem que mudaria a história. A partir de Abraão, as coisas seriam mudadas. E quando ele pensa em você, ele pensa em mudar alguma coisa na vida de quem está perto de você. Eu fico imaginando Deus também pensando no Moisés, gente. Olha o que Deus pensou. Quando Moisés nasceu, era só mais uma criança no Egito. Só mais uma. Nasceu mais um filho de Joquebede. E aí, nasceu lá a criança. Porém, quando veio a perseguição, essa família protegeu Moisés. Não deu mais para proteger, resolveram colocar no rio. Mas quando Deus pensou em Moisés, Ele pensou no libertador. Quando ele nasceu, esse vai ser o libertador. Esse vai ser o libertador de uma nação. O que Deus fez? O rio descia. O rio Manso é para lá. O rio descia. Mas o cesto onde Moisés foi posto, subiu o rio acima, contrariando o que a água deveria levar. Não, a mão de Deus levou o cesto, não para a nascente do rio, mas para dentro do palácio. A ordem para matar todas as crianças veio do palácio, e Moisés foi levado para ser criado lá dentro do palácio. Porque quando Deus tem um plano, quando Ele pensa em nós, o plano dele vai se cumprir. E mesmo que tudo diga ao contrário, o plano dele se cumprirá. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Mesmo que tudo diga ao contrário, o plano de Deus se cumprirá na sua vida. Oh, meu Deus, eu fico pensando, quando Davi nasceu, os pensamentos de Deus com relação a esse rapaz. Era o 8º filho de Jessé. Segundo alguns, era um filho até de um fora do casamento. Alguns dizem isso. Mas o interessante é que esse Davi, gente, alguém olhava para ele, nem o pai dele dava crédito a ele. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, um camponês, para poder ungir um dos filhos como rei, gente, tem que reunir a família toda. Afinal de contas, um dos nossos filhos será consagrado como rei. Davi não foi chamado. 7 filhos se passaram, mas veio Davi. Veio Davi, não veio com roupa de festa, não veio com roupa de formatura, ele veio com roupa de pastor. Era um rapaz que Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Olha só, então Deus pensou no Davi, Deus projetou a vida dele. Ele foi o que derrubou o gigante, ele foi o rei segundo o coração dele, ele foi o homem adorador, ele foi o homem que, os salmos de Davi, irmãos, ele pendurava a harpa. Ele fazia letra para adorar a Deus, mas ele era tão do coração de Deus que ele pendurava a harpa em uma árvore e esperava aquele vento quente do deserto sentado. E ele dizia: Senhor, eu fiz uma música para o teu louvor, eu fiz uma canção para a tua adoração, mas eu queria que o Senhor desse a nota que eu devo cantar ela. E quando o vento vinha batendo na harpa, liberava o som e falou: então será nessa tonalidade. Olha o coração de Davi.
Deus pensou nele. Deus pensou nele. Deus pensou num rapaz que meu Deus. E aí o gigante se levanta, o leão se levantou, o urso se levantou, mas todos caíram, porque quando Deus pensa em nós, Ele pensa com planos de bênção para as nossas vidas. Agora eu tenho uma pergunta: que pensamentos Deus tem sobre você? Para um foi construir a arca, para o outro começar uma nação, para o outro, meu Deus do céu, foi fazer o rei segundo o coração dele. Mas e você? Qual pensamento afinal Deus tem para você? Porque para mim não é construir a arca, nem começar uma nação através da minha vida. Eu também não vou botar uma coroa agora e sentar num trono, porque eu não vou nascer para ser. Irmãos, mas alguma coisa Deus tem para mim. Alguma coisa Ele tem para você. Cadê além do Alisson, tem mais algum crente aqui? Alguma coisa Deus tem para você. Tem ou não tem? Olha, talvez sem saber, quem aqui é pai e mãe? Sem saber, você pode estar cuidando do próximo governador do estado. Sem saber, você pode estar cuidando do próximo pastor ou pastora que vai influenciar toda a nação. Sem saber, você pode estar cuidando de alguém que será ponta de lança do avivamento. Então, cuide bem do filho que Deus lhe deu, porque Deus pensou no seu filho. Pensou e mais, confiou a você cuidar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que será que Deus pensou? Para um, Deus pensou, vou construir a arca e vou salvar a humanidade. Para o outro, puxa vida, uma nação, eu quero aqui. Para o outro, um homem segundo o meu coração. Mas talvez para o André ele pensou na aliança. Não, ele pensou na aliança. Ele pensou na aliança. Ele falou, eu preciso de alguém nessa geração para falar de aliança. Aí pronto, pensou em mim. Mas será que ele não pensou em você com relação à sua família? Você está andando dentro dos planos de Deus ou não? Porque às vezes as pessoas pensam assim. Eu falei aqui sobre o Mordecai Han há um tempo atrás, que o maior evangelista do século passado ganhou mais de 2,5 milhões de pessoas para Jesus, foi o Billy Graham. E aí me deu uma curiosidade, mas quem ganhou o Billy Graham para Jesus? O nome do cara é Mordecai Han. Ele ganhou uns poucos universitários quando Billy Graham entregou a vida a Jesus. Mas eu não sei o nome de nenhum dos outros, e o Mordecai Han quase não é citado. Mas ele ganhou o Billy Graham. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para gerar na fé, pregar a Bíblia para o homem que influenciou um século, sendo o maior evangelista do século. Ele fez, talvez a sua missão é abrir uma célula. Talvez Deus pensou em você para você ser um auxiliar dessa célula. Não estou ouvindo amém do pessoal não. Talvez Deus pensou em você para abrir uma célula, para chamar alguém para a presença de Deus, para cuidar daquele que vai estar conduzindo o avivamento de uma forma sobrenatural. Olha o texto, irmãos. Olha o texto de Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem que aplaudir ao Senhor por essa palavra, irmão. Tem que aplaudir ao Senhor por essa palavra. Meus santos, Deus aqui nesse caso, Deus está escrevendo uma carta para os cativos da Babilônia. Deus usou Jeremias para escrever, e ao invés de dizer, eis que assim diz o Senhor, Jeremias teve que escrever a carta para aqueles que estavam cativos. Qual era o pensamento dos cativos? Ser libertos. Eles queriam a libertação. E Deus então mandou essa carta. E um verso dessa carta é, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... O pessoal desejava o quê? Libertação, e Deus falou, vou libertar vocês. Ele coloca para frente, se vocês me buscarem, se andarem com o coração correto, a libertação virá. E Ele promete libertar o povo cativo. Amados, todos nós temos pensamentos de bênçãos. Nós pensamos coisas boas. Só uma pessoa adoecida é que pensa em tirar a vida ou
não pensa em nada. Igual aqui, certa vez, irmão, perguntaram para um cara, qual é o teu sonho para o futuro? E o cara falou, comer macarrão. Mas, gente, o cara tem o sonho de comer macarrão? Vai lá, compra um miojo e resolve a vida. Pronto, sonho cumprido. Vamos pensar em outra coisa agora. Você precisa entender que Deus tem prazer em realizar o desejo que a gente tem no coração. Olha bem, Ele tem prazer em realizar o desejo que você traz aí dentro. A questão é se o desejo encaixa com a vontade dele. Porque se Noé resolvesse viver como a geração dele, ele ia fugir do plano da arca. Se Abraão não entregasse o Isaac, ele ia fugir do plano da nação. Se Moisés resolvesse permanecer no Egito ou em Midian, ele ia escapar do plano de ser o libertador de um povo, abrir o mar e tantos sinais e maravilhas feitos por Moisés. A questão é, o desejo do teu coração é como o de Deus? Para ser como o de Deus, você tem que sacrificar alguma coisa. Você tem que dizer não para o mundo lá fora. Você tem que dizer, Senhor, não, eu vou fazer a tua vontade. Amados, Moisés não queria ir libertar o povo, mas ele fez, porque era a vontade de Deus. Deus pensou nele para aquilo. O Noé, irmão, foram 100 anos trabalhando naquela arca. Será que ele cansou? Cansou, mas não desistiu. O Abraão, irmão, entregar o filho. Meu Deus, ele viu muitas pessoas na nação, dentre os cananeus, entregando os filhos. E ele foi para obedecer. E uma voz disse, Abraão, não toques no menino. Na verdade, Deus não queria o filho do Abraão. Ele queria a lealdade completa. Ele queria que nós entendêssemos que Abraão não só negava a Deus tudo o que Deus pedia. E agora, o que Deus te pede, você entrega? Eu vou melhorar. Deus pediu o filho de Abraão e quando ele foi entregado, Deus falou, não precisa. Na verdade, essa mensagem era para nós. Quando Deus lhe pede, você está pronto para entregar tudo? Meu Deus do céu. E ele disse, eu é que sei. Porque o povo estava pedindo, a oração do povo cativo era, Senhor, nos liberta. E Deus mandou uma carta, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de, meu Deus, pensamento de paz, não é de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu quero profetizar, quem é mais esperto recebe logo. Eu quero profetizar que você terá um fim abençoado pelo Senhor. Não, eu vou te profetizar, eu quero profetizar mais do que o fim. Você terá um trajeto abençoado pelo Senhor e o seu fim será maravilhoso. Tem um crente aí para receber, glorificando a Deus muito forte, muito forte. Meu Deus. Agora, passa o próximo slide, por favor. Olha só, pensamentos. Nesse texto, nós estamos no ano do propósito de Deus. A palavra pensamento, nesse versículo de Jeremias, no capítulo de número 29, verso 11, é projeto, ou planos, ou propósito. Então, na verdade, Deus não fez uma vaga lembrança. Eu lembrei do fulano, pensei no fulano. Como a gente pensei em você hoje. Não. O texto ali quando fala, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Ele está falando por 2 vezes. Eu é que sei quais são meus planos a vosso respeito. Eu é que tenho propósitos a vós. São propósitos de bem, não de mal, são propósitos de paz. Deus não estava falando no texto de um pensamento. Ele estava falando de um planejamento. Deixa eu melhorar então isso aqui. Deus não pensou em você, Ele planejou você. Aí eu vou melhorar mais. Deus não pensou na sua vida, Ele planejou a sua vida. Deus não pensou no seu ministério, Ele fez um propósito. Ele pensou, Ele projetou, Ele planejou todo o seu ministério e toda a sua vida. Meu Deus, quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, então quer dizer que se eu encaixo no propósito, está tudo pronto. Você não vai precisar planejar, Deus já planejou tudo. Aí eu vou tentar de novo. Deus já planejou tudo. Eu só preciso me encaixar no plano dele. Ou você acha que foi Moisés que abriu o mar? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche.
e vai lá e fere o mar. Moisés só feriu, mas veio um vento do céu, sopro do Todo-Poderoso, que abriu o mar em 2 corredores enormes para que uma nação pudesse passar a pés enxutos. Meu querido, eu quero dizer que Deus já preparou planejamentos de milagre. Não, eu vou tentar de novo, de milagre, de poder, de unção, de sobrenatural. Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e através de você. A questão é onde você tem andado. Meu Deus do céu, gente, meu Deus. Deus tem planos maravilhosos para nós, irmãos. Eu fico pensando, se nós realmente nos dedicamos, se a gente fosse colocar em uma porcentagem que a gente se dedica para Deus, eu vou me incluir, tá? Eu vou me incluir aqui para não ficar como um acusador, mas vamos lá. Numa escala de 10, de 1 a 10, o que você colocaria que você se dedica para Deus? Não, melhor, para os planos que Ele traçou para você. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Não compensa fugir do propósito dEle. Nós temos que nos entregar a isso. E a palavra hoje é para você, santo. É para você sacudir a poeira. É para você arregaçar as mangas e entrar de cabeça. Meu irmão, você já faz parte de uma igreja da aliança. Tem que trabalhar. Existem almas se perdendo e você é responsável por algumas. Tem vidas que hoje você podia ligar para alguém, mandar uma mensagem, passar lá e pegar, e estar no plano de Deus, mas aí não foi feito. Eu não quero que você saia daqui acusado, eu quero que você saia daqui entendendo que existem os trilhos da vontade de Deus. Alguém descarrilhou, você vai voltar para lá e andar no avivamento que Deus quer para a sua vida. Quem entende isso? Deus tem planos bons para você. Você acha que Deus planejou sofrimento? Dor? Tristeza para você? Deus planejou essa esquisitice de vida? Não, Ele tem coisa muito boa. Se eu entender o plano de Deus, Ele tem coisa muito boa para todos nós. Fique de pé, querido, fique de pé. Deus tem planos bons para você. Levante a sua mão e diga: Deus, eu sei que os teus planos são bons, são de paz a meu respeito. Quem acredita que Deus tem planos bons? Ah, meu Deus do céu. Então, tem coisa que a gente precisa falar, verbalizar. Deus tem planos bons ou ruins a seu respeito? Diga isso. Deus tem planos bons para a minha vida. Não, mas do jeito que você falou, nem eu acredito. Você repetiu. Pelo amor de Deus. Ei! Fala de novo, deixa eu ouvir. Convence uma pessoa que está ao seu lado que Deus tem planos bons para a sua vida. Peraí, olha aqui para mim. A palavra convencer significa vencer com, é trazer alguém para a sua vitória. Deus tem planos bons para a sua vida e você tentou convencer a pessoa desse jeito? Olha, chega aqui um pouquinho. Eu vou te mostrar como é que convence. Vamos lá. Eu acabei de receber essa palavra. E o Alisson não estava aqui. E eu agora tenho que convencer ele. Vamos dizer que eu seja um jovem, mais ou menos do naipe dele, usando o mesmo linguajar. Velho, cara, eu descobri que Deus tem um plano bom a minha... Eu estava andando fora. Ele tem um plano maravilhoso a meu respeito, cara. Meu Deus, você vai ver. Você será testemunha dos planos de Deus se cumprindo na minha história. Glória a Deus. Eu acho que foi um pouquinho melhor do que o que você falou, não foi? Tenta de novo, vai. Obrigado. Tenta de novo. Convence a pessoa que Deus tem um plano bom a seu respeito. Convence a segunda pessoa agora. Vai na segunda pessoa e convence ela. Deus tem planos bons, maravilhosos, lindos, poderosos para a minha vida.